Olá, bom dia, professores e professoras do Ecossistema Ânima. É muito bom receber vocês aqui nessa segunda-feira para mais uma oficina do nosso Sala Mais 2025.2, abrindo o semestre com muito conhecimento, com muitas novidades, e hoje não poderia ser diferente. Eu sou Daniele de Oliveira, integro a gestão da formação docente e estamos aqui hoje para iniciar a oficina Unidade Curricular Dual, a inovação e conexão com futuros profissionais. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, com algumas luzes, estou vestindo uma camiseta preta. O meu fundo de tela é o fundo de tela do tema do simpósio do Sala Mais, que contém uma frase entre códigos e corações, o eu docente na era da IA. Eu falo aqui da Bahia, precisamente de Feira de Santana, e convido nesse momento o querido Matheus Gravito para trazer todas as novidades que a unidade curricular dual tem para 2025.2. Sejam bem-vindos e uma excelente oficina a todos. Bom dia, Dani, professora Laís, todos os professores aqui envolvidos. Sou o Matheus Gravito, também fazendo a minha audiodescrição. Sou um homem branco, estou usando aqui uma camisa azul marinho por cima e uma camisa cinza aqui por baixo, cabelos pretos. Estou usando aqui no meu background a logomarca, né, da aprendizagem dual, e aqui dois semicírculos se encontrando, representando exatamente o nosso propósito, né, de conectar a universidade com as empresas, com o mundo do trabalho, para somar ao desenvolvimento das competências nos nossos currículos. A gente entende a importância dessa aproximação com o mercado. Estou na gerência da aprendizagem dual aqui na vice-presidência acadêmica, na diretoria de futuros profissionais e conexões sustentáveis. Então, irá dividir aqui comigo, né, essa formação do Sala Mais, o professor Álvaro, que é o coordenador aqui acadêmico da aprendizagem dual, logo ele vai se apresentar, e eu não podia deixar de agradecer a toda a equipe organizadora do Sala Mais, né, em que tornou aí a Dual como parte da formação. Isso para a gente é muito importante, a gente fica muito feliz e nos preparamos aqui para ter uma manhã bastante proveitosa, além, né, de uma formação que será conduzida aqui, uma troca. A gente espera que uma troca com vocês, entender os professores que já participaram de UCs duais, sejam elas com as empresas parceiras nacionalmente, mas também, né, com as empresas locais, como é que tem sido a experiência. E a grande novidade aqui desse Sala Mais é a adequação da formação aqui da aprendizagem dual, também usando a taxonomia da neuroaprendizagem. Então, com todo esse movimento da nossa BPA, foi importante, juntamente com os professores em jornada aqui da aprendizagem dual, a gente adequar o nosso modelo. Então, fiquem aí com a gente para a gente poder discutir como é que a dual, né, ela vai ser trabalhada nesse cenário da taxonomia da neuroaprendizagem. Vou começar aqui apresentando o time, né? Ninguém faz nada sozinho, então o time da aprendizagem dual, e contem com todos eles. Pode passar, Álvaro, por favor? A nossa diretora da nossa diretoria aqui de futuros profissionais e conexões sustentáveis, a professora Juliana Lopes. Eu aqui estou na gerência, Álvaro na coordenação, a professora Simone Pita também na coordenação acadêmica. Aprendizagem dual, né, ela recebeu no ano passado o componente curricular Vida e Carreira, então a professora Simone aí, assumiu essa frente do Vida e Carreira, e também nós temos um novo componente para os cursos, né, das matrizes radiais, os novos cursos, que é a Academia de Futuros Profissionais, também sob a liderança da professora Simone. Todos os professores que estão indicados nesses dois componentes já receberam um invite para as formações específicas, tanto do Vida e Carreira, quanto da Academia de Futuros Profissionais. Caso esse invite não tenha chegado, o e-mail, por favor, podem me procurar aqui, procurar a professora Simone, que nós teremos também as formações específicas. Nós temos também um time aqui brilhante de analistas, a Gabi. Gabi volta de férias amanhã, então amanhã, na oficina de amanhã, a Gabi estará presente. Também o Roberto,
e recém-chegada no time, a Lídia, né, que veio aqui já para somar muito aqui na aprendizagem dual. Então, esse é o time, vocês vão ter contato aí diretamente, e também o timaço aqui dos professores em jornada, tá? Pode passar mais uma, Álvaro. E já nos organizando aqui, professores, também por área Cine. Então, se vocês quiserem aí printar, esse material também vai ser compartilhado com vocês. Mas aqui, cada um dos professores que dão apoio diretamente para vocês por área Cine. Né? Então, aí na área de agricultura, silvicultura, pesca e veterinária, o professor Lucas Lopes. Na área de saúde e bem-estar, o professor Bruno Maia. Na frente aí da área de educação, e também ali dividindo com a psicologia, o professor João Guilherme. Na área das artes e humanidades e também de serviços envolvendo gastronomia, a professora Elisângela, mais conhecida aí como Lili. Na frente de computação e tecnologias da informação, o professor Jardel. Na frente aí das engenharias, né, e arquitetura e também a área de ciências naturais, matemática e estatística, o professor Ricardo Dias. Na área de negócios, a gente tem ali, para a área de gestão, o professor Luiz Alberto Cordioli, e para frente do direito, a professora Nívia. Então, aqui o contato, o e-mail deles, já reforçando que eles também já fizeram contato com os professores envolvidos nas UCs duais nacionais, certamente vocês já receberam, né, o e-mail deles. Então, aqui, o time que vai estar diretamente aí com vocês, conduzindo o planejamento, apoiando com as dúvidas, fazendo relacionamento com as empresas. Nós teremos plantões aí que, mais ao final da oficina, o Álvaro vai deixar aqui com vocês todo esse cronograma dos plantões por área de conhecimento. Então, desde que iniciamos o semestre, a gente vem pensando de que maneira que a gente pode apoiar aí os professores, vocês, professores, para que a gente tenha êxito nas nossas UCs duais. Bom, e antes então de eu passar para o Álvaro, eu queria aqui compartilhar com vocês a nossa missão. Aí é nossa, né, do ecossistema Ânima. Qual a missão da aprendizagem dual? Né? Então, o que a gente acorda todo dia? O que a gente faz o que a gente faz? Né? E por que nos incomoda sempre pensar em avanços? Qual que é o incômodo? Né? Bom, a gente está aqui, então, para promover uma formação que seja significativa e conectada com o mercado de trabalho, então, bem aderente à neurociência, né, quando a gente fala de formação significativa, e que possa integrar a teoria e a prática para a gente formar os profissionais protagonistas. O profissional protagonista, ele vai além de hard skills, né, de competências técnicas. A gente está falando de um profissional protagonista, ele tem um conjunto de habilidades e competências técnicas e socioemocionais para que ele esteja, de fato, apto a enfrentar os desafios e o mundo em constante evolução. Então, aqui o convite inicial dessa manhã, para que vocês abracem aqui junto com toda a área da aprendizagem dual, para que a gente possa concretizar essa missão. Mais uma vez, ninguém faz nada sozinho, são vocês, professores, que vão nos apoiar a concretizar essa missão, e mais do que apoiar, vão trazer insumos. Como é que a gente pode avançar, aprimorar, melhorar? Estamos aqui para essa troca, agora pela manhã. Eu vou passar aqui a fala para o professor Álvaro, vou estar aqui com vocês. Estou acompanhando o chat também, fique à vontade para mandar as dúvidas. Se quiserem, já ao longo da apresentação, fazer algum comentário, fazer alguma intervenção, a gente está aqui acompanhando. Só levantar a mãozinha, a gente libera aí o áudio, liberamos o vídeo para vocês, que seja uma manhã de interação aqui acerca do tema. Muito obrigado. Obrigado, Matheus. Agradeço a toda a equipe Sala Mais, né, em nome da professora Laís e toda a equipe que preparou esse rico momento para a gente, essa oportunidade. Eu começo agradecendo pela oportunidade, porque a gente realmente entende aqui da equipe da aprendizagem dual, que é uma oportunidade de alinhamento com todos os nossos professores, com toda a nossa comunidade acadêmica. A minha posição aqui dentro do time, com o Matheus, de coordenador acadêmico, é de aproximação, né, do mercado. E sempre que eu falo mercado, eu faço questão de ressaltar que não é só empresa privada, são atores externos, públicos, privados, não governamentais, junto com os nossos atores internos. Não é comigo, a interação
da comunidade externa, não é com a aprendizagem dual ou com algum profissional aqui da aprendizagem dual, é com a nossa comunidade interna. E quem que é a comunidade interna? Sou eu, é o Matheus, é você, professor, são todos os nossos educadores. Então, todos os nossos educadores, esse é o ideal para a gente, devem estar conectados com o que está acontecendo externamente, porque só assim a gente vai conseguir transmitir aos nossos alunos o que de fato o mercado, né, esses atores do mercado, estão requerendo de competências, e a gente vai ajudar esses nossos alunos a desenvolver essas competências e ter esse alinhamento que naturalmente isso vai impactar em quê? Em mais empregabilidade e mais impacto nas regiões, nas diferentes regiões onde nós estamos inseridos e onde os nossos alunos vão atuar, né? Nossos egressos vão atuar. Não só onde eles estão hoje, mas onde eles vão estar amanhã. Então, nesse sentido, eu queria iniciar falando que esse é um momento para que a gente possa conversar mesmo. Eu tenho aqui diferentes apresentações, conteúdos que eu vou passando para vocês, mas eu peço que vocês fiquem muito à vontade para interagir conosco, para tirar as dúvidas, porque eu sei que tem professores aqui que estão há 20 anos, né, trabalhando na sua marca, aqui uma das marcas aqui da Anima Educação, outros estão chegando agora. Então, assim, mesmo o professor mais experiente, talvez ele não tenha, talvez ele ainda tenha dúvidas em relação à aprendizagem dual, né? A metodologia, como que ele pode fazer, como que ele pode contribuir. Então, por favor, professor, professora, fique muito à vontade em usar esse momento para a gente interagir aqui e para ficar todo mundo alinhado, para entregar o melhor que a gente pode, né? Para os nossos alunos aí durante esse semestre. A gente tem feito um esforço muito grande aqui dentro da aprendizagem dual para se antecipar, né? Para que os professores sejam comunicados antes sobre qual é a unidade curricular que é dual, para se colocar à disposição. Então, vocês vão ver que isso tudo vai estar sistematizado aqui no que eu vou apresentar, mas a gente não vai ter êxito, não vai ter sucesso se de fato não tiver esse canal de comunicação aberto. Então, queria falar para vocês que de verdade a gente está muito aberto aqui a criar eficientes canais de comunicação para que a gente possa ter êxito no nosso objetivo. Então, sobre a aprendizagem dual, né, que é o currículo conectado ao mundo do trabalho, eu penso que a maioria de vocês já entendeu o conceito da aprendizagem dual, que o termo que a gente usava aqui no ecossistema Anima era ensino dual, né? Nossa gerência aqui era ensino dual. Por que que a gente fez esse ajuste? Acho que é importante a gente explicar isso também. Por que que o ajuste foi feito para aprendizagem dual? Porque a gente entende que a aprendizagem ela não é só através do ensino. A gente tem um trabalho muito forte nas unidades curriculares. E quando a gente fala na unidade curricular, está lá o professor, né, lecionando, mas a gente tem aqui outras possibilidades de aprendizagem dual, como, por exemplo, a aceleradora dual de talentos, né, ou o programa de imersão profissional, ou a extensão dual. Então, vai além do ensino dual, né? Mas esse termo, essa expressão, essa metodologia, é importante que todos tenham consciência disso, vem da Europa, em especial do modelo alemão, onde há muito tempo as instituições educacionais, isso começou mais no ensino profissionalizante, mas passou depois para as universidades e hoje é uma prática comum. Então, as instituições educacionais têm um forte relacionamento com os atores externos, de forma que possam fazer, então, o desenvolvimento dos estudantes, sejam eles técnicos ou de nível superior, alinhados ao que o mercado busca, né? E, naturalmente, as empresas bebem dessa fonte, né? Lá na Alemanha e aqui, é isso que tem acontecido também. As empresas que estão conosco nos ajudam a formar profissionais que elas têm interesse em contratar. Inclusive, quando a gente começa uma conversa, né? Para que vocês entendam também como é que a gente começa as conversas com as organizações, sempre que a organização pergunta para a gente, mas qual é qual o meu papel? Como que isso acontece?
a gente sempre faz uma pergunta, olha, o que que vocês têm interesse de contratar, de desenvolver? O que que vocês buscam e não encontram, ou queriam encontrar de forma diferente? Nosso convite é para que vocês ajudem a desenvolver essas competências que vocês querem. É sempre assim que começa a conversa, tá? Então, essa tela que vocês estão observando aqui, né, o que que ela aparece, ó? Aparece universidade, empresas, né? E como eu falei, entendam, por favor, empresas aqui como organizações, né? A maioria dos nossos parceiros atuais acaba sendo empresa, mas a gente tem feito também um esforço aqui, e se vocês tiverem indicação, por favor, fiquem muito à vontade em fazer essas indicações para a gente, de organizações não governamentais. A gente tem muito interesse, sabe? Às vezes fica um pouquinho mais difícil. As organizações públicas, a gente tem também feito algumas parcerias, mas aí nas privadas grandes, às vezes as questões contratuais já são um pouquinho difíceis. Nas públicas, às vezes fica um pouquinho mais difícil, né? Mas a gente tem feito, tem conquistado espaço nesses setores, e é importante contar com o apoio de vocês, nessas indicações. Então, por favor, se vocês tiverem indicações de organizações não governamentais ou de públicas que vocês acham interessante, e claro, sempre também as privadas, né? Então, essa interação é o que a gente tem feito aqui para proporcionar o quê? Proporcionar experiência duais. E a experiência duais, o dual, ele se caracteriza por que que é dual? Porque não é só o ator pedagógico professor promovendo o desenvolvimento do aluno, né? É dual na medida que esse desenvolvimento ele acontece pela liderança do professor, mas também pela interferência desse nosso parceiro, tá? Então, por isso que é dual, né? Já é importante que todo mundo, aprendizagem dual, ensino dual, mas por que que é dual? Agora, veja, se, se a aprendizagem, se a gente tem um parceiro, mas se o aluno não percebe que ele está aprendendo, que ele está se desenvolvendo junto com o parceiro, é como se a gente não tivesse caracterizando a dualidade, tá? A dualidade, ela acontece quando? De fato, né? Vamos falar aqui de fato. Ela acontece de fato quando o parceiro traz, através do que foi planejado ali no plano de atividades, ele traz dinâmicas, traz experiências, acho que experiência é a principal palavra aqui, quando ele traz experiências que faz o aluno entender, olha, eu estou aprendendo, eu estou me desenvolvendo, além da sala de aula, além do professor, né? Tem uma organização terceira que está ajudando no desenvolvimento. Então, essa soma é que faz caracterizar a dualidade. E tem um outro ponto que é bem importante, meus colegas professores e toda a comunidade acadêmica, que a gente entenda que em relação à aprendizagem dual, é a entrega, é algo que é essencial também para caracterizar aqui a dualidade, é a questão da prática, é a questão de a gente ter a atividade A3 relacionada ao plano de atividades, porque essa entrega do final do semestre é que ela de fato caracteriza uma praticidade, porque normalmente essa A3, e é o que a gente orienta e busca sempre, que essa A3 tem uma prática ligada às competências que foram desenvolvidas de forma dual. Então, eu diria que é o tripé, né? Assim, é uma base da dualidade. A base da dualidade é caracterizada não só pelo desenvolvimento da competência, o professor junto com os parceiros, mas também pela questão da praticidade e de uma entrega útil para o parceiro, né? É uma pergunta que eu sempre faço, que a nossa equipe sempre faz ao parceiro, é se o resultado dá 3, se eles têm interesse nesse resultado, tá? Fala assim, isso que a gente está propondo para os nossos alunos faz sentido, gera valor para a organização parceira, né? Às vezes o valor pode não ser assim um plano de atividades para a empresa, mas fala, não, gera valor porque eles estão mais conscientes dessas soluções, então gera valor para a gente. Tá? Essa geração de valor para o parceiro é algo que eu gostaria que ficasse no radar de vocês ao aplicarem as unidades curriculares duais, tá?
porque essa geração de valor é para o aluno, é para o parceiro e, naturalmente, é para a instituição, para o nosso ecossistema Ânima, né? Então, Bom, aqui fala, eu por quero favor, trazer aqui uma Matheus. pergunta. O professor Renato colocou no chat, acho que faz muito sentido com a sua fala, que é assim, ó, quais são as premissas e requisitos para a empresa se associar à universidade para oferecer ou contribuir com uma dual? Ótimo. Obrigado, Matheus. Eu não tinha visto aqui, apesar de estar, acho que passou batido Fica aqui. tranquilo, eu vou monitorando o chat aqui. Tá bom. Olha, qual que é a premissa, né? A premissa é que ela contribua para essa missão de deixar o aluno mais preparado para esse ambiente contemporâneo do mundo do trabalho. Então, qualquer organização que ela tenha uma experiência, né, o que a gente chama aqui de expertise, um conhecimento, que a gente entenda, que a gente faz uma análise aqui e entenda, olha, isso aqui é rico e vai somar na prática para a formação dos nossos alunos, né? Nesses casos, a gente avalia qual a modalidade, qual a estratégia de dualidade que a gente vai usar para fazer essa soma de valor para os nossos alunos, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Agora, claro, tem algumas situações que a gente já pode ter parceiros, mais de um, e às vezes eu não tenho oportunidade, uma janela de oportunidade para esse parceiro entrar agora. Mas a gente sempre faz uma análise mais ampliada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma competência que eu vejo que muitas empresas têm falado dessa competência, tá? Que é na área de TI, que é engenharia de dados, né? Então, vocês imaginem, se a engenharia de dados é hoje uma competência que é muito requerida, não só no Brasil, no mundo inteiro, vocês imaginem a sede que as empresas têm por profissionais que de fato conheçam, né, sobre engenharia de dados. E o que eu escuto das empresas é o seguinte: o pessoal conhece na teoria e assim, um nível inicial, júnior, mas poucas pessoas conhecem mais sobre essa atividade. Então, a gente tem hoje mais de uma empresa que a gente é parceiro para ajudar os nossos alunos no desenvolvimento dessa competência em engenharia de dados, né? Se chegar um terceiro, um quarto, a gente tem que ver, porque não tem espaço para botar 4 empresas numa unidade curricular, né? A gente fala, olha, nessa competência eu já tenho um parceiro, mas vamos ver quais são outras competências, outros interesses da sua organização que a gente possa fazer um vínculo aqui com alguma atividade de aprendizagem dual, tá? Então, objetivamente respondendo, a premissa é, primeiro, ter competência que faz sentido para um dos nossos currículos, né? E ter disposição para nos ajudar a desenvolver essas competências aqui internamente. O que é essa disposição? É disponibilizar uma trilha que a empresa às vezes já tem, é disponibilizar profissionais que são experientes, profissionais naquela área e conseguem conversar com os nossos alunos e falar o que está acontecendo agora. Então, é trazer valor em relação ao desenvolvimento de competências. Tá? Professor, não sei se o senhor ficou satisfeito, se não, por favor, se não foi claro, registre aí que o Matheus me avisa e a gente complementa se for o caso, tá bom? Legal. E eu vou colocar aqui no chat também, pessoal, saiu a comunicação órbita do edital, né? Então, toda essa informação complementar que a gente vai trazer. Bom, então eu vou compartilhar aqui. A gente tem o edital das UCs duais, e ali, né, tem uma série de informações importantes, e fluxos, caminhos, canais, como é que eu indico, né, uma empresa, eu tenho relacionamento, quero indicá-la para ser uma parceira dual nacional, quais são as premissas, então também vou colocar esse documento complementar aqui para vocês. Maravilha, obrigado, hein, Matheus? Ó, eu vou compartilhar aqui um pequeno vídeo que sintetiza também a atividade da Dual. Por favor, se não sair o áudio, vocês me comunicam, mas pelo teste que a gente fez aqui já vai estar certinho. Vamos lá. Carol sempre se imaginou voando alto em sua profissão. Quando iniciou seu curso e viu realizar seus sonhos, percebeu que não haveria limites para tudo que poderia ser e fazer. Sem bobear, aproveitou logo sua UC Dual. Afinal, aprender enquanto exerce sua futura profissão em uma empresa referência da área é show, né?
As unidades curriculares duais oferecem a oportunidade de viver uma disciplina na prática. Carol estuda na faculdade e também em uma empresa parceira. Assim, aprofunda seus estudos vivendo situações atuais, lidando com questões e desafios da vida real. Toda essa troca de experiências faz com que Carol se destaque, desenvolvendo competências e habilidades que certamente fazem a diferença no currículo. Se liga! Além do conhecimento adquirido em sala de aula com professores qualificados, a UC Dual permite que os estudantes aprendam com profissionais experientes e vivam o dia a dia da profissão. Ah, e claro, Carol mandou super bem, aproveitando essa oportunidade para fazer bons contatos com profissionais renomados do mercado. Muito mais que um estágio, é uma forma de estudar e aplicar o que é aprendido. Tudo isso durante a própria jornada acadêmica. Mas não para por aí. A UC Dual ainda garante uma certificação dupla, assinada pela faculdade e pela empresa parceira. Carol tirou os conhecimentos acadêmicos do papel e voou, como sempre sonhou fazer. Afinal, ela faz o destino dela. Maravilha. Opa, deixa eu fechar aqui então. E a gente... Ah, eu fechei a janela errada. Deixa eu ver. Só um pouquinho que eu vou ter que abrir aqui novamente, que eu fechei errado aqui. Deixa eu pegar aqui a apresentação. Vamos lá. Então, né, esse vídeo, de certa forma, resume também um pouco da minha fala inicial, né? Eu queria lembrar vocês da missão, né, da nossa organização, da Ânima Educação. A gente, além da missão até, eu queria, assim, de um objetivo nosso, sim, de uma meta nossa, e de um posicionamento estratégico nosso, né? A gente tem um posicionamento que é de ser reconhecido como o maior ecossistema de qualidade do nosso país, né? E o que que significa ser o maior ecossistema de qualidade, né? A gente tem hoje players que são maiores que a gente, assim, em número de alunos, mas a gente trabalha para ser reconhecido como o ecossistema com, assim, reconhecido como diferenciado, né? Com cursos diferenciados. E o que que são cursos diferenciados, né? São cursos que vão ter avaliações de reconhecimento, com conceitos melhores que os nossos concorrentes, com um conceito no ENAD, melhor que os nossos concorrentes. São parâmetros, né? Mas, assim, um parâmetro, eu acho que vocês concordam comigo, que é essencial para que a gente possa ser reconhecido como diferenciado, é o sucesso dos nossos alunos, né? No mundo do trabalho. E esse sucesso dos nossos alunos no mundo do trabalho, ele está muito relacionado com as competências que eles têm, né? Se são competências desenvolvidas e alinhadas ao que o mercado requer. Então, eu queria falar para vocês que é uma soma, né? Uma soma realmente de esforço, né? Para que a gente possa evidenciar os nossos diferenciais. A gente não pode trabalhar para ter um único diferencial, acho que a gente trabalha aqui em todo o ecossistema para ter vários diferenciais, para que de fato a gente possa justificar o que a gente como a gente quer ser reconhecido, que é como o maior ecossistema de qualidade do país. E a qualidade, ela está, claro, no projeto pedagógico, que a gente vem aí fazendo inovações e temos novidades esse semestre, mas é um conjunto e uma das formas que a gente tem e que nossa vice-presidência, a presidência da Ânima tem aí investido, é para que a gente realmente tenha, assim, essa parte da aprendizagem dual bem consolidada, né? E esse consolidado, é claro, ele passa por alinhamentos como esse que a gente está fazendo. Aqui um pouquinho, a gente vai entrar agora em algumas perguntas e respostas, né? Porque
porque é uma pergunta que o professor, que você, colega professor, pode estar se fazendo, ou já fez, né? É como saber se estou indicado em meu C-Dual? Ah, eu estou aqui, nossa, eu queria saber se eu estou nessa dual, nunca participei, eu já participei, quero saber se estou de novo. Então, assim, durante a semana passada, nossos professores e especialistas, eles encaminharam um e-mail, né, em alguns casos, pelo WhatsApp ou pelo Teams, mas o nosso padrão aqui é pelo e-mail YouLife. Então, eu peço a gentileza de vocês de conferirem, né, no e-mail do YouLife, ou então informarem os professores especialistas. Depois, no final, vai ter o contato de cada um deles novamente, para que a gente possa estabelecer esse canal de comunicação. Mas o canal oficial para a gente aqui da equipe é comunicar através do @YouLife, o professor. Então, na semana que, né, passada, os professores aqui do nosso time, os professores especialistas, quando eu falo especialista, é porque a gente tem, pelas áreas, assim, como disse o Matheus, a gente tem um professor que cuida, né, da conta, digamos assim, né? Então foi, olha, professor, tudo bem? O senhor esse semestre vai estar na unidade curricular X, vai estar com o parceiro Y, segue em anexo o plano de atividades. O que que é o plano de atividades? O plano de atividades é um documento que ele está relacionado ao plano de ensino, né? O plano de ensino, então, vai ter lá a ementa, os objetivos de aprendizagem. O plano de atividades é de atividades junto à organização parceira. Então, baseado no plano de ensino, a gente vê quais competências a gente tem que desenvolver no semestre naquela unidade curricular, a gente vê como que o parceiro pode contribuir, e pode ser 2 tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos, vai depender, e a gente faz um planejamento de entrega. Então, olha, o parceiro vai, durante 3 encontros síncronos, vai estar conosco. No encontro 1 ele vai falar sobre o assunto X, no 2 sobre o Y, e assim a gente faz um planejamento para quê? Para somar o valor da entrega do professor com a entrega do parceiro. Então, eu imagino que vários de vocês aqui, que estão aqui de forma síncrona, receberam, né, na semana passada, e-mail dos nossos professores aqui do time dual, comunicando. E tem uma outra coisa importante também, que nesse e-mail já foi um comunicado de, olha, quais são os outros professores que vão estar com vocês, né? Porque algumas unidades curriculares, às vezes a gente tem um enturmamento onde tem 2, 3 professores, 4, às vezes 5, e pedindo para que o professor pudesse já estabelecer entre os professores quem é o ponto focal para que a comunicação fique mais assim direta com o ponto focal. Não quer dizer que não vai ter com os outros colegas, né? Então, como saber se estou indicado para o dual? Especialista do time dual encaminhará e-mail. Na verdade, já encaminhou. Se tiver alguma coisa que está entrando agora, e a gente se esforçou muito para ter antecipação, assim, para vocês, é, antes de iniciarem o semestre, já terem essa informação. Então, vocês foram comunicados. Então, com previsão da criação da comunidade do Hub Docente. Então, isso aqui a gente está trabalhando também. A gente sabe que não são todos os professores que têm trabalhado com Teams, mas é a ferramenta oficial da instituição hoje, é o pacote da Microsoft, né? Então, acho que essa é uma coisa que eu queria pedir para vocês, é que na medida do possível vocês vão observando a comunicação e vendo como interagir com as comunidades do Teams também, tá? E no Hub Docente aqui também tem essa questão do comunicado, né? Eu falo do Teams porque a gente vê que a parte administrativa da Anima hoje está muito integrada em relação aos times, às comunidades do Teams, né? Mas os professores, ainda alguns usam sim, o e-mail, o WhatsApp, e o fato é que a gente às vezes tem um pouquinho de resistência em relação às ferramentas novas, mas elas são, depois que a gente pega a prática, a gente vê o quanto elas podem nos apoiar, né? E essas comunidades que a gente tem hoje no Teams têm ajudado muito em relação à comunicação e à troca de experiências. Aqui, uma outra pergunta é: onde encontro o plano de atividades da minha UC-Dual? Então, opa, tem uma mãozinha levantada aqui. Cristiane, fique à vontade. Acho que o microfone está fechado dela, né? Eu posso abrir?
Acho que agora deu, hein, Cristiane? Você desistiu? Liza? Oi, Oi, estou oi, ouvindo gente, você. bom dia. Bom dia. Desculpem estar com a câmera desligada, mas é porque eu estou no trânsito, aí eu não consigo ligar a câmera. Deixa eu fazer uma pergunta para o seu Álvaro. Eu tenho um você que a gente, na semana passada, né, que a gente teve o sala mais presencial, e a gente estava discutindo no colegiado quais os seis a gente também poderia incluir como dual. Então, Ok, foi colocado um OC que eu vou ministrar. Eu sou da psicologia, e é um OC que fala sobre as bases fenomenológicas, existenciais e humanistas, né? É uma área da psicologia, né? ok. E aí, a minha dúvida, porque pelo que todas as formações que eu já participei de dual, sempre era que a empresa teria que trazer o conteúdo e o aluno ia aprender com a empresa, né? E aí a coordenação trouxe que poderia ser uma empresa que viesse falar da empresa e que essa empresa tivesse alguma demanda específica e os alunos pudessem intervir, criar um projeto de intervenção naquela empresa. Não necessariamente a empresa teria um trabalho relacionado com o SEI. Como a gente fala de uma base teórica da psicologia, né? A empresa ia falar sobre a empresa, falar sobre o histórico da empresa, das demandas que a empresa tem, como a empresa age, e a partir disso, como tivesse um diagnóstico de uma situação, problema, e os alunos pudessem intervir. Isso valeria como dual? A minha pergunta é essa, porque agora na apresentação eu acho que a minha colocação na reunião estava certa, que eu disse, não, eu acho que a dual é para os alunos aprenderem com a empresa. Aí eu fiquei em dúvida se pode se concretizar sim ou não. Não, ótima pergunta. Tem uma linha tênue aí na sua pergunta e ficaria bem difícil para mim agora falar sim ou não sem conhecer mais da problemática, mas eu vou fazer uma fala em relação a esse seu contexto aí. Você toca num ponto essencial, tá? Que é assim, ó, a aprendizagem dual, uma UC dual, é importante que o aluno aprenda não só com o professor, né? Que a empresa, de alguma forma, traga um mecanismo metodológico para que o aluno tenha aprendizagem conjunta, né? Foi o que eu falei. Se uma empresa, né, não estou falando que é esse caso, se uma empresa só traz um problema e não ajuda a desenvolver a competência, eu teria assim faltaria um pouco para eu caracterizar a dualidade. Agora, temos que ver como que é a natureza desse problema e se esse problema, se o professor entende que esse problema é um problema que vai ajudar metodologicamente a fortalecer ali, ao desenvolver as competências. Então, teria que analisar. Mas é importante eu ressaltar, reafirmar que somente uma empresa, somente passar uma demanda e querer a solução, fica prejudicado a questão da dualidade, tá? Eu não sei se o Matheus quer fazer aqui um complemento, porque assim, a dualidade não é uma prestação de serviço, sabe? Não é assim, a gente já teve casos aqui que a empresa às vezes vem com um problema e fala, vocês resolvem esse problema para mim, né? A gente pode até trabalhar na solução de um problema, e vocês vão ver na metodologia que a nossa metodologia está relacionada à solução do problema, mas de alguma forma a gente vai usar esse problema para o desenvolvimento de competências. Matheus, você quer fazer um complemento? Perfeito, acho que a professora, na fala dela, ela traz a preocupação, né, professora, da empresa vir trazendo o que é trabalhado visto na teoria. Tá? Então, a gente tem a base teórica e a empresa vai somar com o dia a dia dela. Então, o aluno vai aprender, né, trazendo a prática, a realidade dessa base teórica que é colocada. Além disso, é importante envolver o projeto do estudante, né, o nosso A3, para que esse estudante possa colocar a mão na massa.
né, para que ele possa não só ir para uma aula, né, que ele vai ter contato ali com a fala desse empreendedor, desse empresário, mas que ele possa desenvolver um projeto, uma síntese, uma proposição, que ele possa investigar mais, praticar pesquisa, né, que ele possa, então, refinar aquilo que foi colocado. Então, esse é um bom exemplo, tá, professora? De um C-Dual em que a empresa vem, traz a sua realidade prática e ajuda no desenvolvimento dessa base teórica que é passada em sala de aula. E aí que eu vou trazer essa fala para você, mas vale para todos os professores, tá? Eu coloquei aqui no chat o contato de cada professor especialista da Dual por área Cine. Então, nesse caso, professora da psicologia, pode fazer contato aí com o professor João Guilherme, passa para ele o plano de atividades que foi desenvolvido, marca um tempinho ali com ele, que ele pode te ajudar nesse aprofundamento mais técnico aí, por ser a área de psicologia. E assim vale para todas as áreas. Mas, em síntese, se eu estou trazendo ali uma aprendizagem prática, estou conectando a realidade da empresa, o aluno está aprendendo com aquela realidade, uma vez que esses profissionais vão para a sala de aula, né, para discorrer acerca do tema e conectar com a teoria, a gente consegue caracterizar como dual. Agora, a empresa que entrega uma demanda e volta no final do semestre, isso não se caracteriza, tá, como Aí dual. não, Entendi, Tem que ter essa entendi. participação conjunta no desenvolvimento ali das competências da UC. Eu entendi. Essa empresa específica é uma empresa, é uma autarquia municipal aqui na cidade, Tá é uma bom? caixa de previdência, né? É uma autarquia na cidade que é da prefeitura, mas é uma autarquia, então o CNPJ é separado. Então, é onde faz toda a questão previdenciária e de saúde dos funcionários públicos. Eu vou conversar com o João Guilherme. Eu fiquei com medo de ser só essa, tem um problema e quero resolver, mas eu acho que dá, com as falas de vocês, a gente pode conseguir extrair, sim, algo que os alunos vão aprender, né? Porque essa base, sim. Muito obrigada, gente. Imagina, obrigado pela Obrigado, professora. oportunidade, professora, porque com as perguntas, a sua pergunta, a sua dúvida, certamente é dúvida de outros colegas, sabe? Então, assim a gente pode contextualizar aqui. E não é querer não responder com objetividade, mas é como o professor Matheus disse, né? A gente tem que ter um cuidado na análise. Agora, eu já queria até aproveitar a oportunidade para falar assim, reforçar esse ponto que o Matheus aqui comentou é, da, da- do contexto, né, da soma, porque assim, ó, se só tem a encomenda e a empresa, o Matheus falou assim, a empresa só aparece de novo no final do semestre, né? Aí ela não contribuiu. Eu gostei dessa expressão aqui, porque daí fica bem claro, ó, eu tenho aqui uma encomenda, no final do semestre ela aparece, ou talvez nem apareça. Então, isso não é da Edual, porque ela não trabalhou em conjunto esse plano de atividades. O plano de atividade é justamente para, no plano, contextualizar, evidenciar, planejar e ter ali como que a gente vai agir na soma, né? Inclusive, tem um outro ponto também que eu queria deixar claro aqui, que a gente tem evitado, é a palestra, né? Porque às vezes, talvez alguém ainda tenha esse conceito, a dualidade é quando vem aqui uma empresa e dá 2 palestras no semestre, 3 palestras no semestre. Se eu pegar essa frase, falar assim, ó, uma UC dual é quando tem 2, 3 palestras no semestre, correto? Não, errado. Eu diria que é errado, tá? Por quê? Porque a fala não é uma palestra isolada. Não é eu trazer um profissional lá da empresa X, ele vem aqui e dá uma palestra e vai embora. Não. É um planejamento onde ele vem aqui, ele faz eu tenho um encontro dual, ou 2 encontros duais, 3 encontros duais, onde e faz parte de um planejamento e de uma estratégia metodológica para desenvolvimento de competência. Vocês concordam comigo que a palestra é algo muito mais isolado? Se eu tenho o compromisso de dar uma palestra, é lá das 19 às 21h30, eu fui lá, fui embora e pronto. Isso é uma palestra. Agora, um encontro dual, ele faz parte de um planejamento no semestre, ele está conectado aos outros encontros, está conectado com o que o professor está falando, então não é só uma palestra, tá? Então, é um pedido, inclusive, é um ponto de atenção aqui, e é um pedido que eu faço, na medida do possível, para que a gente até use menos essa expressão palestra e caracterize mais um encontro dual, que é mais do que uma palestra. Eu não estou
o meu objetivo aqui não é diminuir a palestra, tá, gente? É que são aspectos metodológicos diferentes mesmo. Professor Fernando. Ô, professor, desculpa, acho que está fechado o microfone aqui. Agora, agora. Bom dia, professores. Então, não sei se eu Bom dia. posso dar um depoimentozinho, porque a gente já vem trabalhando aqui na Unisul, o professor sabe disso, a questão da dual, alguns semestres, e muito regional, professores. Assim. Então, quando a gente trabalha a dual no curso de gastronomia com os alunos, com os parceiros duais, o que a gente tenta desenvolver com os alunos, né? Que eles possam fazer o que a Dual pede, né? Fazer essa integração entre empresa, FIA, empresa, instituição, ter essa conversa. Basicamente, a gente cria uma diretriz, então, em cima daquilo que o parceiro quer, né? Dá o exemplo, o restaurante, ele quer que desenvolva um cardápio, ele quer que, enfim, que desenvolva algo para o restaurante, então ele traz, digamos assim, esse desafio, essa proposta para os alunos. Então ele vem para a sala de aula, o parceiro, ele vai apresentar a empresa, o que é a empresa, falar da empresa, né? Para o aluno ter o conhecimento, o mercado de inserção dela e que área ela está atuando e o que ele espera. Então, dentro do que a empresa traz, junto com os professores da UC, é criado esse plano, essa ação que a empresa quer, e daí a gente cria toda uma diretriz, e dentro dessas datas de entrega, a gente tem lá encontros, né, das entregas que o grupo, ou os alunos, geralmente a gente acaba dividindo em grupos, a sala quando é muito grande, para desenvolver essa atividade, e daí tem as mentorias com algum responsável da empresa, ou do setor financeiro da empresa, que se ele está, vamos dizer, falando de planejamento, de cardápio, alguma coisa, como funciona a área financeira, para o aluno ter esse entendimento. Então, assim, não, como o professor aluno falou, não são palestras, mas a gente acaba criando mentorias com os alunos que a empresa volta e dá uma pincelada, mas o aluno vai apresentar e, no final, ele vai apresentar a proposta, o projeto para a empresa, né? Então, eles vão fazendo essa conversação. Obrigado, hein, professor Fernando. O professor Fernando é grande parceiro aí, tem tido destaque nas mostras duais, que eu vou falar daqui a pouco, né? E muito obrigado pelo compartilhamento aí da sua experiência, professor. E até a palestra, né? Eu acho que as palestras são super importantes, mas só para desvincular aqui a dual, porque o professor, quando ele faz o planejamento do semestre, né? Ele tem lá, eu tenho tantos encontros esse semestre, e a gente não quer criar uma ideia, isso é bem importante que a gente esclareça, que assim, hoje tem palestra e parece que está roubando tempo do que eu teria para entregar no semestre, né? E não é isso, né? A palestra é um encontro dual, ele está relacionado à entrega que estou fazendo para o aluno, né? Não é assim, hoje tem uma palestra, hoje eu perdi uma aula hoje, ó, um encontro, já tem pouco que tem feriado aqui esse semestre, eu perdi um agora por causa de uma palestra. Não, esse entendimento é equivocado, né? O encontro dual, ele faz parte da entrega de teoria junto à prática, né? Então, você não está perdendo uma aula, você está junto com o parceiro, fazendo mais uma entrega e mais um dia de metodologia, no caso, uma rica metodologia aqui diferente, para entrega para desenvolver competências dos nossos alunos. Bom, aqui uma outra pergunta é: onde encontro o plano de atividades da minha UC Dual? Onde encontro? Vocês receberam, então, dos nossos professores especialistas, e mesmo se não recebeu, se você, eu queria ver também, eu queria ter um outro canal, a gente tem um outro canal, acho que o professor Matheus já compartilhou aqui no chat alguns links, e o da bússola, mas a bússola das UCC é algo amplamente divulgado, penso que todos têm conhecimento, mas caso não acessaram ainda, recomendo que acessem, não sei se o professor Matheus pode compartilhar novamente aqui o link. A bússola, você clicando, você vai acessar também o material das unidades curriculares,
e sendo a sua unidade curricular dual, você vai encontrar o plano de atividades da dual, tá? Nós estamos num período aí de atualização, não tenho a informação se já todas estão atualizadas, já com o plano atualizado, mas se não, antes das aulas, certamente nós teremos todos esses planos na bússola das UCs, esses planos atualizados, né? Não sei, Matheus, se você tem essa informação, se já está atualizado, mas a gente já está nesse processo aí de atualização. Então, a bússola das unidades curriculares é um caminho onde vocês podem acessar, além do plano de ensino, plano de atividades, outras informações relacionadas às unidades curriculares, tá? Então, penso que esse link, eu acho que já foi colocado aqui no chat também, é um canal a mais que vocês têm aqui para acessar o plano de atividades. O que tem nesse plano de atividades? Tem a relação do plano de ensino com o plano que o parceiro, né, com as atividades que o parceiro vai ajudar a desenvolver. Então, se tem encontro dual, qual é o dia do encontro dual, qual é a temática do encontro dual, o horário, né? Então, tem tudo ali certinho. A atividade que está planejada, no caso, se for A3, como é que é a relação. Então, é o guia realmente aqui para a execução da unidade curricular dual. É isso, né? Então, vamos seguir. Aqui sobre como irei receber o link dos encontros, tá? É uma outra pergunta que a gente tem aqui, como irei receber o link dos encontros. Então, vejam que a gente tem 4 pontos aqui, ó. Primeiro ponto, especialista do time dual encaminhará um e-mail, então, apontando os professores alocados e sugerindo a indicação de um ponto focal. Isso já foi encaminhado, tá? Então, semana passada, os nossos professores aqui encaminharam, os especialistas aqui do time dual, um e-mail, então, falando, professor, tudo bem, né? Bom início de semestre, aquela história, professor, o senhor está na unidade curricular tal, que tem parceria dual com a empresa tal, e aí ele já, então, esse primeiro foi para estabelecer esse contato e pedir, então, que os professores se organizem apontando o ponto focal. Mas todos recebem, todos daquela unidade curricular, né, recebem essa mensagem. O ponto 2 é o professor especialista aqui do nosso time da Dual, ele encaminha um link aos professores próximo à data do encontro. Então, vamos imaginar, hoje é segunda-feira, vamos imaginar que quarta-feira, a gente está lá em setembro, onde vai começar os encontros duais, a maioria ali na primeira quinzena de setembro. Aí o professor, vamos supor que fosse quarta-feira o encontro que está lá no plano de atividades, né? Um dia, 2 dias antes, o nosso professor especialista aqui vai mandar o link, né, para o ponto focal, mas os outros vão ser copiados também, falando, olha, esse aqui é o link onde o parceiro vai entrar, né, e passando, então, para os colegas o link. Aí no dia, né, é só clicar ali e o parceiro vai entrar naquele link ali também, tá bom? O ponto 3, o professor ponto focal da UC irá reforçar o link aos colegas do encontro dual. Então, todos vão receber o link ali um dia antes, 2 dias antes. Mas aí, no dia, é importante o professor, que é o ponto focal, falar, oi, colega, só lembrando que o nosso parceiro vai entrar hoje nesse link. Então, por favor, reforce com os seus alunos para que eles entrem nesse link e a gente tem o nosso momento dual hoje, tá? Então, o professor especialista, ele avisa um dia, 2 dias antes para todos daquela turma, os professores, todos os professores, e no dia a gente recomenda que o professor, que é o ponto focal, lembre os colegas. Olha, colegas, lembrando, hoje o link do nosso encontro dual é esse, então, por favor, reforce com os alunos aí, né? E assim vai acontecer, né? Aqui o professor da UC Dual poderá consultar o link do encontro dual direto num dashboard, que eu não vou abrir agora, porque senão é muita informação para vocês também, mas o professor especialista, né, que é aqui do nosso time, ele vai mandar esse link para vocês também e vai orientar em relação a essa consulta também, que é mais um canal que a gente tem, tá? Mas vocês fiquem tranquilos que vocês sempre vão receber o contato aqui do professor especialista da Dual, um dia, 2 dias antes, e recomendando que você, no dia, reforce isso com os seus colegas. Aqui sobre o papel, né? Ó, seu papel na aprendizagem dual. Que metodologia devo utilizar antes, durante e depois dos encontros duais? Né? Que metodologia?
para a gente evitar essa questão de palestra, né? De achar assim, a próxima aula vai ser palestra lá com a Dual. Não, não é palestra com a Dual. É um encontro dual que você faz parte e que está no seu planejamento. Então, existe uma metodologia por trás disso, então é muito importante que a gente pare aqui para conversar um pouquinho sobre isso também, né? O que é esse TBL, PBL, WBL? Se vocês olharem aqui embaixo, ó, né, na nomenclatura, vocês vão ver aqui na notinha de rodapé, ó, WBL, ó, aprendizagem baseada no trabalho, né? Ou PBL, aprendizagem baseada em problemas, projetos, ou TBL, aprendizagem baseada em equipes. Então, esse é o tripé da aprendizagem dual. A gente, então, trabalha com aprendizagem baseada no trabalho, em problemas e em equipes, né? Vocês concordam comigo? Se os nossos alunos desenvolverem essa competência, né, de essas três aqui, considerando essas três metodologias, nossa, eles já realmente, né, já estão bem adiantados aí o que as competências que eles vão ser requeridas dele no mundo do trabalho, né? Então, a partir de uma metodologia de neuroaprendizagem pautada na resolução de desafios reais das empresas ou das organizações, como queiram, a Dual promete, então, uma ampliação de repertório prático e o desenvolvimento de competências essenciais para o sucesso profissional, né? Alguns exemplos: pensamento crítico e resolução de problemas complexos, tomada de decisão, raciocínio lógico, criatividade, inovação. Então, aqui são algumas das competências que a gente, independente da área do saber, a gente busca desenvolver, né? E aí vocês podem observar aqui que temos aqui, ó, o C dual, né, unidade curricular dual síncrona e unidade curricular dual atemporal. Aí você pode falar assim, pô, Álvaro, né, eu estou aprendendo aqui sobre a dual. Agora você já está trazendo novidade para mim. Então, além de ter a dual, eu tenho dual síncrona e eu tenho dual atemporal. Então, vamos lá, vamos deixar isso bem claro, né? O que é uma dual síncrona? Síncrono, acho que todos nós aqui já sabemos o que é, né? Porque a gente utiliza dos mecanismos, das tecnologias síncronas, né? Como a gente está aqui agora, né? Então, quando que acontece a dual síncrona? Ela acontece quando eu tenho um momento instantâneo com o meu aluno. É quando eu, no dia 15 de setembro, trago um parceiro aqui da Oracle e ele vem falar para os nossos alunos ao vivo, de forma síncrona. Então ele vai falar, olha, qual é o maior problema na área de tecnologia ou de tecnologia da informação que ele vê no mercado hoje e como é que ele resolve isso. Eu estou falando de forma síncrona daí, né? Então, a dual síncrona é aquela dual que você está no presencial, por exemplo, e você tem um planejamento, um encontro, ó, primeiro vai ser no dia 15 de setembro, depois vai ser no dia 13 de outubro e no dia 10 de novembro é o terceiro. E nesses dias o professor vai estar lá das 19, o professor não, o convidado da empresa vai estar lá das 19 horas, por exemplo, até 21h30. Ele vai estar lá de forma síncrona, ok? Apresentando uma ferramenta ou apresentando como é que ele resolve um problema. Isso é de forma síncrona. E o atemporal como é que é? Qual que é a diferença do atemporal? O atemporal, vamos imaginar o seguinte, né? Não são todos os executivos, todas as empresas que elas têm a disponibilidade de estar ali no dia que a gente quer, né? Então, esse é um motivo. Outro motivo é que a gente tem os nossos alunos do EAD, que ele não tem a obrigação de ser síncrono, né? Ele pode estar lá no EAD e ele vai fazer conforme o tempo dele. Às vezes ele trabalha no horário X, ele estuda no Y, então ele estuda conforme o planejamento dele e o planejamento dos alunos são diferentes. Então, para esses casos, a gente tem a metodologia atemporal. Como é que é essa metodologia, então? É uma metodologia onde a gente cria uma trilha do conhecimento. Essa trilha, o que vai ter nessa trilha, Álvaro? Olha, vai ter um enredo baseado no trabalho, baseado em problemas, projetos e baseado em equipes, tá? Vai ser um enredo. Então, essa trilha, ela vai apresentar um contexto, vai apresentar uma problemática e ela vai apresentar um desafio.
tá? E como é que vai entrar a expertise da empresa, Álvaro? Vai entrar com materiais, com trilha que ela possa ter, com vídeos que o parceiro vai fazer, apresentando o contexto dele, apresentando o problema, tá? Então, a essência do que é a aprendizagem dual, ela é a mesma, só que a metodologia é diferente. Uma eu tenho de forma síncrona e a outra eu tenho um roteiro que está estruturado com problemática, com desafios e com entrega do parceiro, que, repito, ele pode ser feito através de vídeos do parceiro, né? Então, o vídeo do parceiro ou uma trilha que o parceiro tem, eu posso ter um material muito rico, né? E quando eu falo disso, de trilhas, eu sempre lembro das Big Techs. A maioria das Big Techs, ela já tem trilhas consolidadas e certificações. Então, a gente disponibiliza, nesses casos, essas trilhas, essas certificações e, claro, todo um roteiro para explicar para o aluno como é que ele vai caminhando ao seu tempo, né? Conforme ali ele tem a disponibilidade dele. Mas vejam que a gente acaba fazendo a mesma coisa, que é o desenvolvimento de competências em parceria, professor e mundo do trabalho. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, por favor, fiquem à vontade. Aqui a gente tem ainda mais sobre a metodologia, né? Então aqui tem uma fala um pouco, uma complementar sobre a dual atemporal. Então ela possibilita o aprendizado ativo e significativo de forma atemporal, ou seja, esse atemporal não é o síncrono, ele é independente do tempo, né? Ele pode fazer de manhã, à tarde, à noite, ele pode fazer 3 horas seguidas, ele pode fazer 1 hora, depois 1 hora, depois 1 hora. Então, por isso que é esse termo atemporal, oferecendo aos estudantes desafios reais do mundo do trabalho, como acontece também no síncrono, mas por meio de cases previamente estruturados, que eu falei para vocês, as trilhas, com as organizações parceiras. O que se espera, né? Espera-se que os estudantes eles tenham autonomia para resolver os desafios, então com base em cases reais por meio da experiência assíncrona, no caso, né? Ou seja, no momento dele, com a organização parceira. Ele está ali, os vídeos estão ali, o material está ali. Eles vão desenvolver habilidades, então, de pesquisa, pensamento crítico, analítico, planejamento. A gente provoca muita prototipagem, né? Que é ele desenhar soluções, pelo menos iniciais, em relação aos desafios, e a questão da capacidade de aprendizado contínuo, através dessas trilhas. E que apliquem o aprendizado teórico em um contexto prático, que também é um pré-requisito da aprendizagem dual. Estruturado, desenvolvendo, então, competências essenciais para os desafios do mundo do trabalho. Tá? Matheus, me avisa aqui se tiver pergunta. O pessoal está quietinho agora, mas, por favor, colegas, fiquem à vontade em fazer registros aqui e tirar dúvidas, tá bom? Essa No chat tela... tá tudo ok, tá? Todas respondidas aqui no chat. Fiquem à vontade, professor. Tinha uma Obrigado. pergunta aqui do professor... cadê o professor? Queria ver na prática, né, como é que a dual funciona. Acho que aqui, professor, ajuda bem a trazer como que a dual vai se materializar, tá? Em 3 encontros que acontecem durante o semestre. Tá? Então, a gente usa bastante o dia digital da unidade curricular, né? Para no primeiro encontro a gente explorar aí o conectar e o explorar, né? No segundo encontro, expandir, evocar e efetivar, e no terceiro encontro, interagir ou avaliar. Por quê? Né? Pela complexidade de trazer uma empresa para a aula, de desenvolver ali o case, desenvolver os conteúdos que o aluno precisa depois buscar, pesquisa, desenvolvimento de trabalho, a gente entendeu que seria mais adequado usar a taxonomia partilhada. Né? Então, a gente tem um semestre para poder trabalhar dual e a gente tem momentos ali durante o semestre para trabalhar a taxonomia da neuroaprendizagem. Maravilha, Matheus. É bem importante para a gente essa tela, porque isso aqui ajuda a consolidar o todo, né? Ajuda a descaracterizar de que a dual são palestras ou um encontro, 2 encontros, 3 encontros específicos, né? Isso aqui ele contextualiza esse todo, e esse todo ele vai desde a hora de sensibilizar, né, de conectar, como está aqui, ó, vocês podem ver aqui, ó, encontro 1,
né? Como disse o Matheus, ó, conectar e explorar. Então, antes de eu ler aqui o que está aqui como conectar e explorar, eu diria o seguinte: isso aqui está muito relacionado a você vender a ideia, né? Vender também a ideia do parceiro, de como que ele vai ajudar a evidenciar a prática, de como que vai ajudar na formação do aluno. Porque imagina, se a gente só chegar lá no dia do encontro dual, a gente falar, hoje é encontro dual com a empresa X, a gente vai ter um resultado, e eu acho que o resultado vai ser positivo. Agora, se eu previamente, já desde o início do semestre, se quando eu for mostrar o plano de ensino ou o planejamento do semestre, eu explicar que nessa unidade curricular a gente tem uma parceria dual e como que isso vai acontecer e como que isso vai ser importante no desenvolvimento das competências do aluno, eu já vou fazendo o quê? Eu já vou conectando, ó. Conectar o estudante a uma problemática central, objetivo da aprendizagem ou um contexto prático. Então, eu já vou assim, fazendo com que o aluno compreenda, né, como que essa organização vai ajudar no desenvolvimento da competência e como que isso vai estar relacionado à A3, né? E assim o aluno já vai o quê? Vai engajando mais. Então, os nossos alunos vão ficar mais engajados, né? Porque a gente quer, claro, evitar a ideia de que a gente quer o quê? A gente quer conexão, engajamento, conexão, resultado, né? E resultado sem conexão, sem engajamento, vocês sabem que ele fica comprometido, né? Então, por isso que é muito importante a gente trabalhar essa questão de conectar, explorar. Então, esse primeiro encontro é um encontro que a gente busca no planejamento, considerar essa conexão e o explorar. O que é o explorar aqui, ó? Explorar referências conceituais ou relacionadas à área do conhecimento, gerar conexões emocionais, motivacionais e significativas para ampliar e consolidar conhecimento, práticas, metodologias conectadas ao desenvolvimento de competências, tá? Aí você pode me perguntar assim, Álvaro, mas são sempre 3 encontros? Olha, a gente trabalha como um número ideal, assim, esses 3 encontros. Por que 3 encontros? Por que não 4? Por que não um? Ó, se for 4 encontros, talvez a gente tem assim, em relação ao número total de encontros do semestre, 4 encontros, a gente entende que poderia já assim, em 3 encontros a gente acredita que dá para fazer o que é a metodologia, o que a taxonomia da neuroaprendizagem pressupõe, que é esse de conectar, explorar, expandir, evocar, efetivar, interagir e avaliar. Então, não precisaria desses 4 encontros, mas dependendo da particularidade do parceiro, talvez faça sentido, né? Mas o ideal que a gente tem trabalhado são com esses em 3 encontros, porque a gente divide aqui, como vocês estão percebendo, dessa forma. E quando, assim, 2 encontros, né? Às vezes acontece de um determinado parceiro ter 2 encontros. Teria que ser muito bem planejado para não ser assim superficial, né? Se for um encontro, por exemplo, né? Aí teria que ser uma particularidade mesmo de uma organização que tem uma expertise muito especial e que ela não tem, de repente, disponibilidade ou por algum motivo a gente não consegue operacionalizar os 3 encontros. O ideal é que a gente trabalhe com os 3 encontros para que a gente possa encaixar direitinho essa metodologia que vocês estão observando aqui, tá? Vocês podem observar aqui no encontro número 2, ó, a questão do expandir e do evocar. O expandir, então, conectadas às memórias associativas, né, para expandir o repertório, as conexões neurais a partir de condições, repetições e das estratégias multissensoriais. Tá? E o evocar, socializar para compreender, internalizar, mensurar e ampliar a aprendizagem baseada em contextos colaborativos ou resolução de problemas. Depois, o efetivar também, a gente trabalha aqui no encontro número 2, que é ampliar a diversificação das experiências de aprendizagem, efetivando conhecimentos pela conexão entre teoria e prática em diferentes contextos. Aí no encontro 3, nós temos aqui o interagir e avaliar. Interagir, ativar processos interativos
dialógicos, colaborativos para desenvolver capacidades e habilidades de aprendizagem como criatividade, colaboração, comunicação e a capacidade de resolver problemas. E o avaliar, refletir sobre o seu próprio processo de aprendizagem por meio de feedbacks que promovam um pensamento crítico e reorganização do conhecimento. Então vejam que a gente passa aqui por um processo que inicia com eu diria, com uma sensibilização, porque essa sensibilização vai ajudar o aluno a conectar, né, a problemática e os desafios. E depois vem uma fase de exploração, de expansão, a gente efetiva, interage e, por último, a gente não pode deixar de avaliar, tá? Porque a avaliação é um rico momento de aprendizagem, é da reflexão em relação aos objetivos, né? O que foi proposto, o que foi executado, como que eu interagi, o que eu reconheço que eu desenvolvi, o que eu reconheço que eu poderia ter feito diferente, né? Porque a avaliação, ela pressupõe também a autoavaliação, né? Nós temos que avaliar em conjunto, mas nós temos que provocar no aluno também um momento para a autoavaliação. Por isso que quando a gente faz as trilhas, a gente tem no final, a gente tem um checklist de diferentes competências e a gente pede para o aluno, clique nessas competências, quais você reconhece que você desenvolveu com a trilha, né? E a gente também faz uma provocação, o que você acha que você poderia ter feito diferente para desenvolver competências que você não desenvolveu, né? Então, não sei se a professora Laís, que é expert no assunto aqui, quer fazer alguma fala complementar, ou, né, se o Matheus quer também me complementar, mas eu julgo que esse momento que nós estamos aqui, da metodologia, da taxonomia, é um momento especial do nosso encontro de hoje. Concordo com o professor Álvaro e acredito que a sintonia que a aprendizagem dual fez com a taxonomia da neuroaprendizagem merece um elogio da nossa parte aqui da Academia de Talentos, porque é um formato que conecta a empresa, o aluno, e que nos conecta com o que hoje é um pilar do ecossistema Ânima de aprendizagem, né? Que é a taxonomia da neuroaprendizagem. Então, eu estou, assim, bastante contente de ver como vocês foram felizes nessa articulação. Eu acho que cada vez que nós nos debruçamos sobre a Dual, a gente vê a sua capacidade de aprendizagem, né? A capacidade de aprendizagem embutida nesse modelo. Eu acho que é um avanço, um grande avanço que nós estamos dando nesse momento. Sabe, professor Álvaro, Matheus, nós aqui estamos bastante confiantes no sucesso do modelo. Muito obrigado, professor. Também, acho que agora, Álvaro, os colegas, né, que estavam aqui no chat perguntando, né, poxa, eu quero entender mais como é que funciona. Então aqui a gente trouxe em termos temporais, né, olha, primeiro encontro, segundo encontro e terceiro encontro durante um semestre, a gente trouxe o escopo de cada encontro, pautado na taxonomia da neuroaprendizagem, e o objetivo de cada um desses encontros, né? Em síntese, o primeiro encontro precisa apresentar, engajar o estudante, mostrar significado daquela parceria. Um terceiro encontro para uma aplicação do conhecimento, um aprofundamento no que vai ser trabalhado. E um último encontro, até o professor colocou aqui, o professor Ricardo, né? Se ele poderia considerar como a entrega do trabalho, avaliação dos resultados, a apresentação, exatamente, professor. Então, é muito importante, né, que esse aluno faça uma entrega, que ele expresse ali o que ele desenvolveu através de uma apresentação, de um relatório, de um vídeo, aí o ser, né, tem a sua especificidade. E, se possível, até com a empresa. A gente tem vários exemplos aqui da empresa participando dessas avaliações finais, emitindo feedback, né, para que o aluno ele aprenda também com o feedback. Né, ele cria ali, ele internaliza naquilo que ele desenvolveu
e aquilo que ele precisa melhorar, aprimorar. Então, a gente aprende muito ali, inclusive, com o feedback. A gente pode, né, abrir aqui para perguntas. Como eu disse no início da minha fala, essa daqui é uma evolução importante para a aprendizagem dual, e vocês também nas duais locais. Né? O time aqui da Dual cuida muito do planejamento, da relação com as empresas em âmbito nacional. Agora, em termos de volume, as duais locais ela tem o maior volume na Ânima, né? Os seus campi desenvolvendo. Então, o convite aqui é para que vocês, professores, coordenadores, a partir de uma parceria local, desenvolvam o plano de atividades com base na taxonomia da neuroaprendizagem. Então, a gente está à disposição aqui para eventuais dúvidas. Obrigado, Matheus. Muito obrigado, professora Laís, pelas palavras também. Aqui nós vamos por uma próxima pergunta, que é como avaliar a satisfação das partes envolvidas na UC Dual, né? Acho que é um processo muito importante, a gente dá muita atenção a isso, e por isso que criou aqui mecanismos que eu gostaria de compartilhar com vocês, de como que a gente faz esse processo, e é muito importante, colegas, que vocês têm um papel essencial, né, nessa avaliação. Por quê? Porque a gente precisa do apoio de vocês, como professores das unidades curriculares, para compartilharem esses links. Então, os nossos professores especialistas vão lembrá-los, né, desses links quando tiver os encontros, vão compartilhar com vocês esses links. E é muito importante, é essencial que vocês compartilhem com os estudantes, com os professores e com as organizações quando for o momento. Eu vou explicar qual que é o momento aqui. Então, nós temos aqui essa avaliação, nós temos um link, Forms, vejam, que é encaminhado aos estudantes ao final de cada encontro dual, tá? Então, qual que é o objetivo? É coletar percepções dos estudantes sobre as experiências na UC Dual, né? Tanto no ambiente acadêmico quanto no contexto profissional. Então, esse link, repito, ele é lembrado vocês antes do encontro. O nosso professor vai falar para vocês, tá aqui o link do encontro e tá aqui o link da avaliação para os alunos ao final do encontro. E então eu peço a gentileza de vocês para que vocês não deixem, né, não deixem de compartilhar esse link a cada encontro que acontece. Por quê? Porque a gente tem aqui um dashboard e a gente consegue daí verificar, olha, como é que o que o aluno está percebendo, qual que é a percepção de valor do aluno. A gente consegue, gente, saber onde que a gente está acertando e aonde a gente precisa melhorar. E vocês sabem que isso na gestão é importantíssimo. A gente precisa entender, compreender onde a gente está acertando e onde a gente pode e precisa melhorar. Então, sem isso, sem a avaliação, a gente não consegue, de forma técnica, né, de forma objetiva, saber se o trabalho que a gente está fazendo está realmente gerando valor, e a gente não consegue, com técnica, entender onde que a gente pode melhorar e deve melhorar. Então, a gente precisa, né, o nosso objetivo é saber onde que a gente está acertando e como que a gente pode melhorar. Por isso que é essencial que a gente observe, aplique esses links aqui, que são os formas de avaliação dos estudantes e dos professores. O dos professores também deve ser respondidos por todos os professores envolvidos a cada encontro, correto? Então, aqui eu sobre orientação, responder individualmente com base na vivência durante o semestre e durante o encontro, né? Contribuições sinceras são essenciais para melhorias futuras. O dos professores, repito, os professores também devem responder a cada encontro, todos os professores envolvidos naquele encontro dual devem responder o formulário. Então, orientações, compartilhar reflexões sobre planejamento, acompanhamento e resultados da UC, sugerir pontos de melhorias para a condição de futura do componente, né? E nós temos um terceiro Forms aqui, que é a avaliação das organizações parceiras. Esse link, ele deve ser aplicado, essa avaliação deve ser aplicada somente no final do semestre. A gente não precisa pedir para o parceiro a todo encontro responder. É mais uma avaliação do semestre, como é que ele observou a entrega do planejamento e como é que ele observou a evolução e como que ele observou a geração de valor para ele também, né?
Então, das organizações parceiras, nós aplicamos no final, né? Depois que acontece os nossos momentos duais, aí sim a gente encaminha para a organização parceira, pedindo então para que ele gentilmente responda, porque vai nos ajudar. Então, é um preenchimento então, por supervisores ou responsáveis diretos no caso, pela prática, né? Informações valiosas também para que a gente possa ter uma conexão cada vez maior, melhor, mais produtiva com os nossos parceiros, ok? Então, a gente tem um Forms que é aplicado aos estudantes, aos professores e às organizações parceiras. Aos estudantes e aos professores, a cada encontro. Às organizações parceiras, ao final do semestre. Uma outra pergunta: como posso dar visibilidade ao que foi produzido na minha unidade curricular, né? Então, é claro, é importante que a produção aconteça, a geração de valor aconteça, e é importante também que os resultados sejam compartilhados na nossa comunidade acadêmica, né? E internamente, e até que seja sabido externamente também desse nosso diferencial. Então, a gente tem algumas formas de dar visibilidade. A gente tem feito algumas parcerias com a área de comunicação, tem feito publicações, isso tem ido para o Instagram institucional do nosso ecossistema, né? Em alguns casos até na mídia, às vezes em placa, matérias assim, mostrando os diferenciais da aprendizagem dual. Mas aqui eu trago para vocês duas oportunidades, que é a participação na mostra dual, que acontece ao final de cada semestre, e a gente vai agora também nesse semestre implementar o Giro pela Dual, que vai dar, inclusive, assim, a gente quer dar uma oportunidade, uma visibilidade maior para as locais, para as unidades locais. Porque quando sai na comunicação institucional, né, a gente tem muita pauta das grandes, das multinacionais, empresas assim, com marcas que todos vocês conhecem, mas é muito importante que a gente dê a visibilidade para as duais locais também. O que está acontecendo lá num campus que às vezes pode ser um campus menor em relação a quantitativo de alunos, mas não é menor em importância não é menor importância, mas às vezes é um campus menor. Então, mas a gente quer, através desse giro pela Dual, mostrar, olha, no campus tal, na cidade tal, veja que está acontecendo esse projeto, e olha quanto esse projeto está relacionado à comunidade. Então, dá essa visibilidade do nosso compromisso de conexão com o real mundo do trabalho, dessa sintonia. E isso também vai ajudar a evidenciar quando tem os processos avaliativos de reconhecimento, renovação de reconhecimento, as visitas do Ministério da Educação, do INEP. Isso ajuda também, porque na medida que a gente vai publicando esses materiais, a gente vai organizando informações que são evidências da prática da dualidade, da prática da conexão da nossa instituição, das nossas marcas com as nossas comunidades. Porque os projetos nacionais, eles são importantes, mas vocês, eu imagino que temos aqui também conosco coordenadores, vocês que são coordenadores ou já foram coordenadores ou são avaliadores do INEP, vocês sabem que o avaliador, ele busca questões regionais, locais, ele dá muito valor para assim, assim, o que eu vou falar para vocês, infelizmente, alguns avaliadores chegam com preconceito quando é ecossistema, quando fala assim, isso aqui é tudo igual. Isso aqui já vi que é uma rede, então o projeto deles do Rio Grande do Norte é igual ao do Rio Grande do Sul, é tudo igual, e não tem regionalização, não tem aspectos locais. E quando a gente tem informação organizada mostrando projetos locais, projetos de extensão local, ou projetos de dual local, a gente desconstrói esse preconceito, a gente mostra através de evidências que sim, nós temos projetos e que fazem nossas marcas ter sim personalidade regional e local, tá? Então aqui a gente tem uma oportunidade de evidenciar. E na medida que a gente vai evidenciar isso, pela divulgação maior aqui, pela visibilidade das duais locais, em especial, porque as nacionais a gente também divulga, claro,
Na medida que a gente vai fazendo isso, vocês já vão preparando material que vai ajudar a participar depois da mostra dual no final do semestre, tá? Então, a participação na mostra dual é um edital que a gente tem, onde convida todos que estão envolvidos na dual a gravar um vídeo, a participar, então, mostrando o que você fez durante o semestre. A gente tem realmente um movimento bem bacana no final do semestre em relação à mostra dual. Então, é um evento semestral que apresenta os projetos de destaque desenvolvidos nas UCs duais, né? Os professores inscrevem, então, os trabalhos dos estudantes, né? Com base nos critérios do edital, e, inclusive, os estudantes, às vezes, participam das gravações dos vídeos, né? E os projetos em andamento também podem ser apresentados desde que alinhados aos objetivos da UC. Então, é fundamental registrar fotos, vídeos durante o semestre para compor a apresentação. Então, é importante esse momento aqui que eu já deixo a dica, né? Na medida que vocês forem executando os projetos duais, tire print, tire foto, né? Já guarde as evidências, porque essas evidências elas vão ser objeto aqui, base para as publicações do Giro pela Dual e depois para que vocês possam usar também na mostra dual. Ok? Opa, pulei aqui. Aqui sobre se eu tiver uma empresa para indicar para a UC Dual, como devo proceder? Aí o professor Matheus já acho que colocou aqui o material, né? Levando ao nosso site, o nosso site, onde a gente tem também um forms, onde esse forms que eu estou mostrando aqui, que você pode, então, fazer o registro ali da indicação. Então, você também, se você for o coordenador, você tem na verdade, qualquer um de vocês, né, pode escrever para os nossos professores especialistas, para mim, para o Matheus, para alguém da nossa equipe, mas normalmente o fluxo é com o professor especialista da área, né, falando, olha, eu tenho uma empresa aqui que acho que tem muito sentido a gente ter uma parceria e pode indicar, e a gente vai fazer o contato, vai fazer uma agenda e vai ver como que a gente pode encaminhar. Agora, se for algo mais local, aí você sugere para o coordenador, né, porque o coordenador ele faz as parcerias locais, ele tem uma orientação de como formalizar isso conosco, mas se for uma questão local, você pode falar com o coordenador. Se for uma parceria que você entende é oportuna nacional, você pode indicar através do link ou diretamente para alguém da nossa equipe. Tá? Então, aqui o primeiro passo é saber o que é a aprendizagem dual da Ânima, quais suas premissas, foi o que a gente contextualizou, né? Se você acha que essas premissas você consegue visualizar e acha que vai gerar valor aqui para a nossa comunidade, aí então, pensou em uma ação para aprendizagem dual, talvez a empresa ou a organização ideal já seja nosso parceiro. Então, também é importante isso, né? Ver se já não está no nosso rol de parcerias, né? Então, antes de começar, é bom dar uma olhada no nosso painel de empresas e organizações que já são parceiras da aprendizagem dual, né? O primeiro contato com a empresa é sempre mais importante, conhecer o projeto, ter os materiais à disposição para apresentá-los, são itens importantes para esse momento. Quando podemos iniciar uma parceria dual? Essa é uma pergunta importante. O ideal, você já sabe, né? O ideal é que seja antes do semestre iniciar, porque aí o professor já tem o plano dos encontros, o plano de atividades, mas às vezes aparece assim uma oportunidade extraordinária e já começou a aula também, é questão de avaliar. Então, no caso da graduação, as unidades curriculares duais devem ser iniciadas com o semestre, né? Assim, as parcerias que surgem durante o semestre são alocadas para o próximo. É natural. Normalmente, quando aparece durante o semestre, a gente negocia, olha, né, para o próximo ciclo, né? Nos casos de pós-graduação e extensão, as parcerias devem obedecer um cronograma de cada entrada ou abertura dos editais, né? Porque na pós-graduação, vocês sabem, um calendário diferente, a gente vai avaliando daí, né? Uma vez que a empresa já tenha sinalizado o interesse, é necessário um contrato, um convênio, né? A gente tem um termo de cooperação e a gente formaliza, isso não envolve custo, né? É uma geração mútua de valor, não desembolsável, digamos assim, né? Mas é importante a gente formalizar. Então, a gente tem um instrumento aqui que a gente formaliza, quando a empresa fala, olha, meu jurídico aqui não aceitou, poderia mudar essa parte, aí a gente passa aqui pelo nosso jurídico também, para ver se
se ele dá um de acordo e segue, mas isso é acompanhado aqui internamente pela nossa equipe. Aqui, mais uma vez, a gente reforça o nosso time, que está super à disposição, né, de vocês, aqui por área. Então, são os nossos professores especialistas. Então, observem aqui, esse material vai estar compartilhado, né, com vocês, aqui pela organização do evento, mas vocês podem tirar print também. E aqui vocês podem escrever, claro, para cada um dos especialistas, ou para mim, para o Matheus, para toda a nossa equipe, como a gente mostrou lá no início, a gente realmente está à disposição e a gente conta com o apoio de vocês, com a indicação, com a consideração, com o feedback, porque a gente entende que assim a gente vai construir mais e melhor. Né? São duas palavras-chave aqui dentro da nossa gerência, a gente quer construir mais e quer construir melhor. Não adianta só a gente construir maior número, a gente quer sim ter maior número, mas a gente quer ter também maior qualidade. A gente sempre tem que partir do pressuposto da humildade que a gente tem onde melhorar, né? Na operação, no fluxo de informação, e por isso que a gente está muito atento ao feedback de vocês. Então, por favor, sintam-se sempre muito à vontade em sugerir, né? Sugerir, em dar feedback, porque assim a gente pode considerar, analisar, planejar como que a gente pode melhorar, porque o nosso objetivo, repito, é fazer mais e fazer melhor. Nesse sentido, a gente planejou aqui, ó, caso o professor tenha dúvidas sobre como tirar essas dúvidas, né? Então, Álvaro, eu tenho dúvidas, eu já vi que você colocou ali os professores especialistas, mas aqui no começo do semestre a gente tem, assim, eu nunca fiz uma dual, vai ter algum plantão. Então, considerando isso, nós estamos planejando para essa semana que hoje inicia, nós estamos planejando para até sexta-feira ocorrer a momentos onde o nosso professor especialista vai estar à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida de forma síncrona, tá? Então, de forma assíncrona, vocês podem escrever a hora que vocês entenderem aqui para os especialistas. Agora, de forma síncrona, vocês podem ficar atentos ao e-mail, ao @ulife, porque o professor especialista, ele vai convidar vocês para um plantão, tá bom? Então, por favor, fiquem atentos ao @ulife, que vocês vão ser convidados, o professor especialista vai falar, olha, né, na quarta-feira às 17 horas, ou na quinta-feira, vai depender da sua área. Então, nós estamos aqui, né, já programando aqui uma agenda, e vocês vão ter aqui os professores especialistas se colocando à disposição e chamando vocês para esse momento síncrono, para tirar dúvidas gerais sobre a operacionalização da Dual nesse semestre, ou outras que vocês queiram aproveitar no momento para tirar, ok? E aqui, então, nós estamos indo para a reta final aqui dessa apresentação, e depois a gente abre para perguntas e para um bate-papo. Nós temos aqui, ó, as entradas, são datas aqui do edital, né, da nossa, porque cada semestre, a gente tem um edital da Dual, tá? Onde tem todas as particularidades, datas de entrada e links, né, tanto para formalizar ou para formalizar, enfim, tem todas as informações. O edital já foi compartilhado aqui também, o link do edital. É super importante que vocês tenham conhecimento, porque realmente é a forma que a gente tem assim, profissional, né, de divulgar as informações, os caminhos para toda a operacionalização dessa nossa da dualidade, tá? Aqui algumas datas, então, primeira entrega, né, 1º de agosto, primeira entrada, né, são as empresas que estão chegando agora, que é essa operacionalização, período de realização da Masterclass, que são aquelas aulas mais, assim, inaugurar, assim, de abertura, aquelas aulas maiores, a gente tem um período também. Aqui tem uma segunda entrada, a gente, claro, dá
preferência para que ocorra aqui as entradas das duais sempre na primeira entrada, mas às vezes acontece, temos particularidades, nós temos aqui uma segunda janela, então, de entrada, depois nós temos aqui um período da publicação do edital da amostra da aprendizagem dual, que acontece no final do semestre, a submissão dos trabalhos, então, da amostra, aqui a publicação dos trabalhos, né? E aqui a amostra vai acontecer, então, no dia 10 de dezembro. Então, só para vocês ficarem atentos aqui, como é que algumas das datas que a gente tem aqui no semestre em relação ao cronograma dual, tá? Aqui, nessa apresentação, que ela está disponibilizada já para vocês, ou vai ficar em breve, vocês têm os nossos contatos, então, tá? O professor Matheus Gravito, que está aqui, que é o nosso gerente nacional da aprendizagem dual, eu, a Álvaro, a professora Simone, que também é coordenadora dual, como já foi apresentado, a Gabriela e a Lídia, que são nossas analistas aqui do nosso time, o Roberto também analista. Então, nós estamos super à disposição e vocês vão também ter aqui os links, né, da página do site externo, do site interno, link do edital, da bússola que eu falei, onde vocês podem encontrar o plano de atividades, além do plano de ensino, o edital do PDI também, que é um programa de imersão que a gente tem. E penso que é isso por hoje. Então, agora a gente abre aqui para perguntas, considerações. Eu, mais uma vez, agradeço à professora Laís e toda a sua equipe pela oportunidade. Para a gente é muito importante estar aqui conversando com nossa comunidade acadêmica. E agradeço também a cada um que se inscreveu, que está aqui conosco, porque demonstra interesse em estar junto conosco nessa missão, que é de fazer mais, de entregar mais, de caracterizar os nossos diferenciais e de alinhar em relação ao nosso propósito de quer impactar nas diferentes comunidades, tá? E de evidenciar o diferencial, porque nós sim trabalhamos para ser o maior ecossistema de qualidade do nosso país. Então, para isso, para a gente ser reconhecido desta forma, a gente precisa trabalhar os nossos diferenciais. Esse não é o único, é um deles, e a gente precisa do apoio de toda a comunidade, todos vocês, para que a gente tenha êxito nessa empreitada. Então, meu muito obrigado pela rica oportunidade, professora Laís e equipe. Legal. Álvaro, obrigado aí pela condução. Eu queria caminhar aqui para o encerramento, mostrando para vocês, até como uma fonte de inspiração. Primeiro, eu compartilhei aqui no chat a nossa página interna, tem todas essas informações, tá? Compartilhei também o site da Dual, né? Se vocês quiserem compartilhar com parceiros, com público externo, também a gente tem o site, temos depoimentos ali, exemplos, vários posts ali das nossas parcerias, tá? E aqui, mostrando para vocês os trabalhos que foram trabalhos de destaque. Na nossa última edição da mostra, foi a 5ª edição, que aconteceu agora em 2025-1. Vou deixar aqui o link, né, para vocês poderem acessar e trazer aqui para vocês exemplos práticos, né? Acho que tangibiliza e por área de conhecimento, né? Então, vocês podem acessar para poder dar uma olhadinha. Deixa eu só compartilhar. Estou vendo aqui a professora Lívia, nossa professora especialista aí da Dual no Direito. Professora, muito bom dia. Os professores da Dual que estiverem por aqui também puder abrir a câmera para vocês poderem conhecê-los, será ótimo. Bom, então aqui, né, temos por área de conhecimento, né, eu trabalho na área de arquitetura, urbanismo e design, lá da São Judas. Então a UC foi práticas profissionais e materiais, técnicas e tecnologias da construção. Temos aqui, né, o vídeo do professor, então aí o pessoal da arquitetura assista, entenda, né, como é que o professor ele implementou. Foi uma UC dual local, tá? Então também, né, gera aí esse reconhecimento. Os professores que estão conduzindo ali com as empresas parceiras da dual local. Da medicina veterinária, das ciências agrárias e meio ambiente também, tivemos um trabalho aí, destaque da UniFG, lá de Pernambuco, não ser de sistemas vitais dos animais, a Pet Dream, professora Érica aqui. Das ciências biológicas e da saúde, né, tivemos aí também um trabalho de destaque da São Judas, na UC de metodologia das atividades aquáticas, né, com a Prefeitura Municipal de
demo. Das ciências humanas, né, tivemos aí uma UC dual nacional, tá, que envolveu a UNP, a Sociesc, a AIDS, a São Judas e a UNA, com a empresa de criança para criança. Das ciências jurídicas, esse aqui, na verdade, é o de 24.2, tá, pessoal? Foi a edição de 24.2. Depois eu coloco aqui de 25.1. São muito bons trabalhos que foram envolvidos aqui, foi lá da FADERGS, né? Você dual de soluções de conflitos e trabalhos em grupos aqui. Tivemos na comunicação e artes, a UC dual de comunicação audiovisual na Rede Bahia. Esse aqui eu vou querer passar para vocês, eu acho que ele tangibiliza bem, de forma transversal, aqui o que foi feito na Rede Bahia, lá pela Unifax. Das engenharias, né, tivemos na Uniriter, na UC dual de modelagem e simulação de sistemas elétricos e magnéticos, o professor Rosalvo. Na gestão e negócios, foi a Externa Café, a empresa parceira da São Judas, né? A Selma lá conduziu ao CEDOL de experiências nas ações de consumos. Tem ação de destaque também da UNFG Pernambuco, né, na UCDUAL de Inteligência Artificial, aqui com o professor Sidney. E na UC de Turismo e Hospitalidade, aqui tivemos a UC de Garde Manger e Cozinha Criativa, trabalho de destaque da Unisul, né, com o restaurante Camaru. Então, aqui para vocês poderem ver, né, professores, por área, acho que tangibiliza bem aqui para vocês. Eu queria compartilhar esse trabalho aqui da área de comunicação. Você me fala se está do áudio. Acho que é um bom exemplo aí, né, e também destaque aí para a nossa querida Unifax. Olá, eu sou Amanda Wade, professora da Unifax. Estou aqui hoje para apresentar a parceria que realizamos com a Rede Bahia, grupo de telecomunicação aqui do estado, que, entre outros veículos, tem a TV Bahia, afiliada da Rede Globo. A parceria foi realizada na UC Comunicação Audiovisual, ministrada por mim e pelo professor Pablo Caldas, com todos os alunos matriculados na unidade curricular no semestre de 2024.2. A ideia surgiu a partir de uma conversa com Samara Figueiredo, egressa da universidade e produtora do GE Bahia, falando sobre o interesse do programa em se aproximar da universidade. Após algumas reuniões com a equipe da rede, chegamos ao formato final de parceria, incluindo também as rádios do grupo, para contemplar as duas linguagens da unidade. Foram escolhidos os programas GE Bahia, da TV Bahia, e o Fala Bahia, da Rádio Bahia FM, para lançar o desafio da A3 aos alunos. Esse desafio consistia em uma produção de uma reportagem para o GE que não se relacionasse ao futebol e uma série de reportagens para o Fala Bahia, pensando no público da Rádio Bahia FM. O desenvolvimento do processo de orientação do trabalho incluía um dia de imersão nas redes dos referidos veículos, que estabeleceu que não poderia ficar mais do que 6 alunos por vez. Assim, dividimos a sala em 4 equipes de 6 integrantes cada. 2 equipes ficaram com televisão e 2 com a rádio, para 2 dias de visita. Antes disso, eu e Pablo orientamos as equipes na pesquisa do histórico e características de cada veículo e programa, assim como o perfil de cada público para a sugestão de pautas. Cada equipe apresentou 2 pautas que foram submetidas ao chefe de redação da TV e da rádio para aprovação, com alguns ajustes. Os alunos, então, passaram um dia na Rede Bahia para imersão, observando a forma de trabalho, tirando dúvidas e sentindo na prática como é o processo de tanto na rádio quanto na TV. Vale destacar que todos eles fizeram um tour por toda a rede, inclusive nas redações do jornal impresso Correio da Bahia, ampliando a experiência, ainda que a imersão maior tenha sido realmente na redação dos veículos a que estavam destinados. Com isso, eles puderam ter uma embasamento maior para a realização dos trabalhos finais. A troca com os estudantes e os responsáveis pelo programa, primeiro do GE e a Braga, da Bahia FM, participarão da apresentação final com feedbacks e irão escolher o melhor de cada formato, que assim terá uma possibilidade de exibição. Essa porta foi aberta, sem garantias ainda, porque vai depender da qualidade do resultado final. Mas a série de reportagens de rádio ela poderá ser exibida na íntegra, na rádio. Já a reportagem de televisão precisará ser regravada por um repórter da rede por questões contratuais. Mas toda a produção, assim como os créditos, obviamente, vão ser dos alunos. Durante a imersão, um dos alunos comentou que aquele dia estava valendo por um semestre de aprendizados. Está ali,
dentro de uma redação, acompanhar o processo de decisão, as gravações, o programa ao vivo, é uma experiência única, realmente, que não tem como ser traduzida na sala de aula. A Rede Bahia é uma rede de até pela força de ser uma afiliada da Rede Globo. Os alunos tiveram contato com profissionais como Jéssica Senra e Wanderson Nascimento, do Bahia Media, Fernando Sodac, do BATV, Emerson José, do Fala Bahia, Danilo Ribeiro, do GE, Angelina Yoshido, da GFM, entre outros. Foi mesmo uma experiência única para os alunos que puderam realizar um trabalho pensando em um veículo real, com um público real, podendo ver esse resultado nas ruas, né, extrapolando completamente a experiência da sala de aula. Então foi isso. Espero ter conseguido passar toda a dimensão do que foi a nossa parceria. Os nomes de todos os alunos por equipe e retranca de suas reportagens estão nos créditos para facilitar a visualização e também pelo tempo do vídeo de apresentação. Obrigada pela atenção. Achei bem legal, né, professores? Eu reforcei aqui no chat o link, tá? E aí tem os demais também por área de conhecimento. No site ali da Dual tem também das outras mostras, uma série de materiais que vocês podem utilizar rapidamente. Olha, a gente tem aqui essa parte do blog, as empresas, né? A gente tem feito parceria, então Santander, a Oracle, de criança para criança, e essa ação que o Álvaro mostrou, o Giro da Dual, que a gente quer trazer, a gente inspirou muito lá na extensão, né? Ali com a Maiara, com a Tatiana, eles fazem ali o giro da extensão e nos dá aqui, né, essa oportunidade de conhecer um pouco mais os projetos de extensão que estão acontecendo, né, em cada uma das nossas marcas e nossos campi. Inspirados ali, então, na extensão, a gente vai ter o nosso Giro da Dual, e a gente quer levar aqui para o site, né, para dar visibilidade dessas parcerias que acontecem. Exemplo aqui da FPT, né, que é uma parceria lá da UNA, com a FPT, que é a Powertrain, uma das maiores fábricas, né, de motores aí, do Brasil. Então a gente quer dar visibilidade, vamos enriquecer aqui ainda mais, né, o nosso site da Dual, porque ele é nosso, né, que a gente tem aqui os benefícios para os estudantes, um pouco dos números aqui em que nós já passamos, né? No ano passado a gente bateu aí a marca de 100 mil estudantes que fizeram duais. Agora em 25, no único semestre, a gente também gerou 100 mil estudantes. Benefícios, né, da dual, então aqui nossa rede de pelo que eu elas, e se tiver mais alguma pergunta, mais algum comentário, professores, a gente está aqui à disposição para poder apoiar vocês, e não hesitem em procurar os professores especialistas da Dual aqui, tá? Então, sou da área de gestão e negócio, procura lá o Cordione, sou da área da saúde, procura lá o Bruno, tá? Sou da área da TI, procura o Jardel, estou vendo aqui que alguns professores já estão conversando com a Nívia aqui do Direito, então, né, fiquem à o nosso time aqui está à disposição para poder apoiar vocês na melhor condução aí das UCs, tá bom? Professora Laís, Dani e todo o time da Academia de Talentos, muito obrigado e sempre à disposição aqui. Quem gostou, compartilha e convida os colegas que não puderam participar amanhã na parte da tarde, né, professora Laís? A gente vai repetir aqui, né, e agradecer demais aí, professor Álvaro, pelos esclarecimentos, né, pela abordagem, pela metodologia aqui aplicada no encontro de hoje. Muito obrigado. Obrigada a vocês, viu, Matheus e Álvaro? Foi uma oficina muito informativa, de muita possibilidade de participação, de perguntas, e a gente quer agradecer muito vocês e quer divulgar mais uma vez o nosso informativo docente, onde nós aglutinamos as principais informações da academia. A Dani colocou aqui no chat para vocês. Lá vocês têm um resumo do que foi o nosso simpósio docente, os nossos profcasts, e o horário coletivo volta dia 26 de agosto. Então, contamos com vocês para desdobrarem aí um excelente semestre junto conosco. Muito obrigada, Matheus, muito obrigado, Álvaro, e essa equipe aqui tão organizada e potente da Dual.
Obrigada, Gratidão a professor. todos. Bom dia. Bom dia, pessoal, hein?